Boa tarde, desenfiada do vô. Eu sei que vocês estão chegando aos poucos, né? Mas, enfim, vamos ver se todo mundo consegue entrar nessa caixinha estranha. Vou estar me falando, o pessoal está escutando, senhor. Outra coisa, hoje também é um dia especial, apesar de eu não ter planejado, parte uma filha minha para o plano espiritual. Mais do que nunca, eu preciso de vários mensageiros para ancorar tudo isso. Meu pequeno está um pouco magoado, porque foi anos de trabalho, né? A gente luta para poder ter a vida. E eu sempre falava para minha pequena, enquanto eu estiver te benzendo, eu vou lutar para você existir. Todo benzedor é assim. Vocês vão benzer, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde alguém pode partir. Então eu espero que vocês não esmoreçam, porque que nem o meu pequeno. A morte não tem que ser um problema. É só uma passagem. Então eu queria deixar esse campo aberto para vocês entenderem que todo filho de preto velho chora. Mesmo porque eu fiz tudo o que eu podia no axé. Mas o corpo físico, como eu venho falando, ele depende do espírito para poder se curar. Quando o espírito está doente, estraga a matéria, fica complicado depois fazer sarador. Então, a gente, como entidade, a gente faz o possível e o impossível para que possa ter méritos. Mas eu não quero começar esse encontro, como vocês sabem, um pouco desconstruído do amor do benzimento. Eu só quero que vocês entendam que quando vocês forem benzer, vai ter sempre pessoas enfermas, pessoas desesperadas, pessoas sem foco, sem destino. E vocês, como benzedor, vocês têm que auxiliá-los. Tá certo? Edson, Ana João, a Márcia Dura, que eu vejo, a Terezinha, que já conheço bastante, a Jurema, a Alvinéia, principalmente. Quem mais está faltando, filha? Vamos ler por aqui? A Alvinéia, Ana João, o Edson, a Jurema, a Márcia Tura, Maria Nair, a Roseli e a Terezinha. Sejam bem-vindos, então, né? Eu começo esse humilde pronunciamento, como vocês falam aqui no mundo físico, esperando de vocês uma boa resposta. Vocês estão dispostos a enfrentar essa caminhada com eu, sim ou não? Ótimo. Veja. Já está caminhando, né? O pessoal já está caminhando, todo mundo velho de guerra aí. Eu sinto muito por o meu pequeno estar um pouco, como que eu posso dizer, emotivo. Eu tentei distrair ele, mas não teve muito jeito. Paciência. Mas que nem eu falo para ele e falo para Sun 6. A gente precisa pegar forte no rezador para que as coisas funcionem. Pode contar a história da moça? Pode. Então, é uma senhora de Portugal, né? Que ela estava internada naqueles hospitais que você se interna para falecer, que é tipo um hospital, sabe que você não sai mais? Esqueci, tem um nome isso, né? Se a Ana João souber. É aqueles hospitais que você entra para fazer o paliativo, né? Que quando você realmente já não tem mais chance de cura, então você vai fazer esse trabalho paliativo. É um hospital de dia, ela falou.
Então, e aí ela estava nesse hospital e uma prima dela encontrou a gente na internet e falou se o vô podia fazer o tratamento dela lá dentro do hospital. Só que lá dentro do hospital, o celular dela era tudo diferente, ela não conseguia entrar no WhatsApp, ela não tinha WhatsApp, tudo era difícil. Daí ela fazia pelo Facebook, ela fazia ligação pelo Messenger. E no começo ela não conseguia falar, porque ela estava num câncer terminal, e as enfermeiras que ajudavam. Daí o vô só benzia, né? Mas conversava um pouquinho com ela. Ela foi melhorando, daí ele falou para ela assim, olha, eu vou benzer você, eu vou com você até o final. E só que assim, o que aconteceu com ela? Ela levantou, ela teve alta. Tipo assim, ela estava morrendo, ela viveu. Daí ela foi morar sozinha numa casa, sozinha, e o vô continuou fazendo o tratamento. E assim, a gente ficava muito feliz, porque, né, ela foi curada e tal. Só que vocês sabem, né, teve ali, ela voltou, mas aí eu falo assim que o vô, com o trabalho dele, ele conseguiu estender a vida dela e ela ter uma morte digna, né? Porque ela ficou morando sozinha, ela resolveu as coisas da vida dela e tal. Foram 3 anos que ela ficou fazendo tratamento com o vô. Aí, quando foi, agora faz coisa de 1 mês, daí o câncer abateu muito ela foi internada novamente e faleceu. Faleceu ontem, né? Essa noite. Essa noite. Aí a prima já vinha avisando, né? Falando, olha, ela tá mal, tanto que daí nem conseguiu fazer a ligação essa semana, só fez os tratamentos por foto, né? Porque no tratamento espiritual o vô liga, né? De vídeo, não pôde ligar, mas ficou fazendo. Só que, assim, meio que ele já sentia que a missão dela estava sendo cumprida e que tudo que ela poderia ter cumprido na Terra já estava sendo cumprido, que agora ela precisava ir para o Anda, né? Então, ela partiu essa noite, né, de forma digna e serena, né? É que nem eu falei pro meu pequeno, a prima queria que eu benzesse e desse um caminho para ela. Eu não podia falar para o meu pequeno, mas ele já viu os mentores ao lado da cama. Então, para todo médium, quando ele tem as visões, é difícil. Ele já sabia que a missão dela estava afinando, né? Na última live que eu tinha feito com ele, ele não aguentou fazer. Já por causa desse momento. Aí ele pensou, eu não vou aguentar fazer. Aguenta sim. Aí ele ficou esperando. Ela não pode ficar desse jeito. Tá muito sofrido. Aí eu só falei para ele, filho, os mentores que vão decidir se ela fica ou se ela vai. Aí hoje ele teve a notícia. Ele falou, avô, o que nós faz agora? Agora nada, agora eu é que faço. Agora ela está no nosso domínio. Agora não é mais um encarnado. Só que por enquanto ela dorme. Até recobrar a consciência vai demorar alguns anos. Então, o que eu queria no campo do benzerimento com vocês é trazer para vocês um outro conhecimento que conforme vocês vão benzendo, vocês vão sabendo se a pessoa tem oportunidade ou não. Não tem como eu esconder no campo do benzimento. E quando o meu pequeno viu que não tinha muito o que fazer, ele ficou no desespero. Fazer o quê? Acontece. É um irmão, é uma irmã que vocês estão dando amor, gerando amor e fazendo amor ali. Então, eu costumo dizer que todos os benzedores, mensageiros espirituais, eles precisam dar amor àquele que não teve muito amor ou não soube usar esse amor. Se as religiões soubessem o que é ter um sacerdócio, eu não precisava ser uma entidade. O sacerdócio, na verdade, é para você gerar amor, não abusar do amor de vocês. Então, o benzimento ele surgiu separado de tudo isso. Por isso que muitas pessoas questionaram há muitos anos que é bruxo, que é feiticeiro. Por quê? Por que quer dar amor ao próximo? Se vocês pensar na jornada de caminho de vocês, alguns já benzem, as pessoas não gostam e jamais vão gostar de ver vocês benzendo. Eles criticam,
fala besteira, fala muita coisa, mas se eu for dar votos para essas falácias, eu não formo novos mensageiros e o meu pequeno, eu não posso garantir a vida dele por quanto tempo for. Então eu preciso do ensinamento, da audácia dele e do espaço que ele tem para que você se construa e os benzimentos voltem à tona de novo. Hoje em dia, não é fácil de você ter mais um benzedor, alguém para pedir arrego. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês, que vocês não querem que vocês fiquem ofendidos, mas não é uma maldição do benzedor. O benzedor, ele não pode benzer a sua esposa nesse perfil. Por quê? Aonde se tem o poder da carne, não se tem a força de cura. Tem um envolvimento emocional, né, vô? Mas o benzedor, ele pode benzer o seu filho, os seus pais, sogro, sogra. A única pessoa que ele não consegue benzer é a sua companheira ou o seu companheiro. Aí o que vocês podem fazer? Põe o nome no Cruzeiro Santo das Almas ou procura um outro rezador, como este aqui procura. Mas no caso como eu uso a incorporação, se vocês se incorporar e tiver a incorporação, vocês podem, através das suas entidades, também benzer, mesmo tendo o voto da carne. Eu queria deixar isso bem explicado, porque é uma coisa que se fala muito no mundo físico. Santo de casa não faz milagre, promessa não existe nem aqui e nem fora daqui. Então, é um ditado muito antigo, que já vem da linhagem do meu pequeno. Ele fala, vô, como é que faz, vô? Eu vi a minha mãe perder um filho porque ela não pôde fazer muita coisa, e eu cresci vendo tudo isso. Eu falei para ele, olha, filho, não é que ela perdeu um filho. As crianças, quando elas partem muito cedo para o plano espiritual, elas só precisam fazer o estágio, nascer no ventre e voltar. Então, como benzedores, vocês vão ter que benzer o ventre. O ventre é a coisa mais forte e mais linda deste mundo. Para quem benze, para quem cuida do campo santo do benzimento, uma criança é uma benevolência. Mesmo que nasça com alguns probleminhas, um pé mais curto, ou uma mãozinha meio torta, é um filho. E esse filho vocês vão ter que amar, vão ter que cuidar. E quando vocês partirem desse mundo para o outro, e vocês não precisar mais nascer, vocês vão ser designados a cuidar de várias colônias, aonde tem crianças, com defeitos, com falta de amor próprio. Tudo que eu trago da doutrina para São Seis é tudo que eu vivo do lado de lá, todos os dias. Eu sei que para o meu pequeno às vezes é difícil ouvir as minhas falácias, e São Seis toda sexta-feira, e toda vez que eu monto um monte de pessoas para poder continuar o meu trabalhador. Mas veja, essa casa de caboclo vai oferecer para vocês um pouco de alento, para que vocês não se sintam muito sozinhos, abandonados, porque quanto mais São Seis benzer, mais felicidade vocês vão ter dentro de São Seis. Cada irmão que vocês livrem de uma enfermidade, ou da morte, ou de um perigo, ou dê um alento para ele, tudo isso é contado nos dias da sua passagem. Por mais que às vezes vocês não entendam, o benzimento, ele não é só um trabalhador, ele é uma salvação de um filho para um irmão, ou de um irmão para o outro irmão, ou de um pai para um filho. Por que eu falo assim? No campo do benzimento, se questiona muito isso por causa disso. Mas eu posso benzer, vô? O que aconteceu, Vera? Eu estou tirando foto, vô. Tá. Eu posso benzer, vô? Eu tenho condição de benzer? Todo mundo tem condição de benzer. Por quê? O benzimento, ele nasce por amor. Você quer que eu espere? Não, pode falar, vô. O pessoal está vendo e ouvindo o senhor. Esse amor que eu falo é um amor grande, é um amor de universo. Se não existir... Tá bom o negócio, né? Tadinho. Se não existir esse amor grande, vocês nunca vão conseguir dividir o que é o seu sentimento e o que é a cura do outro no seu sentimento.
Vô, a gente podia conhecer o pessoal que a gente Bom, não conhece? mas tudo bem. Eu só comecei falando assim porque o meu pequeno está um pouco sensível, mas agora já está passando um pouco a emoção dele. O Edson nós já conhecemos, a Tá. Joana. Mas eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho dos seis, Mesmo quem a gente já conhece. mesmo quem você já conhece. Comece pelo moço lá, o Edson. Então, Edson, daí você conta seu nome, de onde você é, o que, que você faz, por que, que você quis ser um benzedor também, ou estudar o benzimento, se tem alguma coisa na sua vida que você está querendo resolver nesse momento. Bom, eu sou o Edson, então. Faz um ano que eu conheço o avô. A minha história mesmo é do companheiro Jair. Isso. Ele deu o depoimento dele lá, eu me coloquei no lugar dele. Você também é agricultor? Isso, moro no interior, sou agricultor também. A mesma história dele é a mesma minha. Só que ele trabalhava com máquina e eu, ao contrário, trabalho com o braço mesmo, com as mãos. Mas a história dele é a mesma minha. Tá. Ele não está aqui hoje porque acho que aconteceu algumas coisinhas. Não, mas... ele falou que vai assistir a reprise, mas que na semana que vem ele vai estar. Daí ele fala pessoalmente. Daí. Mas tudo bem, pode continuar, Edson. Mudou muito depois que eu conheci o avô. Bastante coisa que a gente não estava conseguindo resolver. A gente conseguiu. Bastante coisa mesmo, sabe? Mudou muito a nossa vida aqui em casa. Depois que eu conheci o avô, a gente fez aquele curso. Ajudou bastante mesmo. No benzedor, filho, você espera ser um instrumento de luz? Sim. Isso te fortalece? Bastante. Bastante mesmo. Pela história que um dia você quiser contar na frente das suas irmãs, fica à vontade. A minha história é longa. Se for contar bastante tudo ela... Mas tudo bem. Mas tem aquela história, né, que você já contou para nós, né, Edson? Você podia repetir de forma resumida? Que você quase teve um acidente, você quase com uma coisa meio séria, não foi? Uma das passagens que eu passei, eu acabei pisando num prego, por causa da diabetes, eu tenho diabetes, eu acabei pisando num prego e acabou infeccionando o pé. Esse prego não foi profundo, foi bem na pele mesmo, não foi lá no fundo. E infeccionou o pé e eu tive que tirar quase metade do pé fora. Perdi um dedo e o tendão do outro. Hoje eu tenho 3 dedos e meio praticamente. Foi bem difícil a gente superar toda essa dificuldade. Foi praticamente 60 dias que eu fiquei deitado. E depois disso já faz 3 anos. E depois disso foi difícil recuperar. Estava bem apertado. Tudo vem na cabeça da gente, tudo vem, pensamentos, tudo bem complicadinho, sabe? Eu consegui melhorar mesmo depois que eu fiz o curso e conheci o avô. Você teve que reaprender a andar também, Edson? Ficou tudo dirigir, né? Trabalhar, né? Enfim. Foi esses 60 dias, 50, 60 dias, foi só deitado. Então, para ir para a cidade, como a gente mora no interior, eu precisava pagar alguém. Sentar no carro não podia, era só deitado. Tinha que chegar lá deitado, sair de casa deitado. E tinha que trabalhar na roça depois também. Isso que foi mês de julho que eu consegui levantar. Aí logo em seguida que eu comecei a caminhar que nem uma criança de novo, logo já tive que trabalhar, não tinha o que fazer. Foi tempo aí para você conseguir se adaptar novamente. Foi a mesma coisa que uma criança começar tudo novamente. Hoje ainda, para mim conseguir trabalhar, eu preciso enfaixar meu pé. Para colocar uma bota aí, sapato eu não calço, só chinelo mesmo. Uma bota já um pouquinho maior, eu já consigo usar. Mas descalço mesmo é só dentro de casa mesmo. Essa é uma das superações que a gente teve. Já me deu, há 8 ou 9 anos atrás, me deu paralisia facial. Pelos médicos, não tinha o que fazer mais. Feia a situação ficou mesmo. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar e estamos inteiros de novo. Para se alimentar nessa época, colocava uma meia colherzinha de comida na boca e socava com os dedos.
para ela conseguir se alimentar um pouquinho só, para não passar fome. Mas devagar a gente foi superando, foi andando para cá, andando para lá, e a gente se endireitou novamente. Esse rosto aqui não é, na época não ficou assim, não, é bem diferente. Como diz o meu amigo lá, ficou nem uma gaita. Usava numa gaita, uma sanfona, ficou a mesma coisa. Testa, a boca. Eu deitava na cama, minha esposa pegava com a mão e fechava o meu olho. Eu tentava dormir, meus olhos ficavam abertos. Não conseguia, não mexia nada. Ela com a mão, ela fechava os olhos. Então foi bastante superação que a gente teve que superar. Muito mesmo. Mas a gente passou, foi superando devagarzinho. Com certeza. Parabéns, viu, Edson? E agora você é um instrumento de cura também, né? Eu fico feliz, filho, por você ter um pouquinho de paciência, o que não é fácil, mas que nem meu pequeno está refletindo hoje em cima de um telhado. Evo, a minha história não é muito fácil, né? Avós, parentes, consequências, e hoje onde que eu estou? Aqui. Mas paciência. Ele fala, se eu soubesse que todo esse giro do mundo ia cair aqui, né? Mas a vida é um aprendizado, Edson. Eu sei que não é fácil ficar meia prejudicado, né? Mas o dia que você deixar o corpo físico, você vai entender tudo isto. Como esta moça que partiu hoje, que o meu pequeno hoje chora um pouco. Quando você pega amor pelo campo do benzimento, é difícil você não chorar por um irmão. Eu acho até bonito. Só que isso não muda muita coisa. Quem benze dá amor, e quem gera amor queria que o amor fosse mais além. E na verdade foi mesmo. Não foi aqui, do jeito que eu tinha prometido para ela. Vai ser do outro lado de lá. O corpo físico, filho, ele é só uma casa do seu espírito. Agradeça pelo pouco que você ainda já tem e tudo vai se encaixando. E Ana João? Conta para nós, Ana João. Mas agradecido pelas suas palavras. Agora, Ana João, se ela pudesse um pouquinho. Estava comigo agora há pouco. Hoje ela está casal Leonardo, né, Ana João? Sim. Boa noite. Eu sou Ana João, vivo em Portugal e, entretanto, de base, sou enfermeira e depois fiz homeopatia. E agora tenho andado a fazer formações com o vovô e com a Sónia para aumentar o conhecimento e para colocar em prática. Inclusive é para ensinar ou para ajudar habitualmente naquilo que me é proposto, ou que me é pedido, melhor dizendo. E melhorar a sua espiritualidade, né, filha? Também vou lá no canto, é verdade, sim, senhora. Mas não é só no canto, não, filha. É sendo um benzedor também que melhora. Também, Toda é sexta-feira e toda a cura que eu faço é um apoio, mas vocês têm que ter força mais sozinho. claro. Eu estou amparando como mentor, mas eu também não posso fazer todo o seu papel, né, filha? Claro. Por isso que está aqui, né, Ana João? Sim, é exatamente isso. E por isso é que já é a terceira vez. É verdade. A Ana João já está fazendo. A Ana João está repetindo pela terceira vez, a Jurema, Bom, a Alvinéia, que a seja. Terezinha, né? Que bom. Sim. Conta para nós, então, Roseli. Agora tem a Roseli, que o vô não A conhece. Roseli a gente não conhece, estamos vendo hoje. Isso. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Roseli, sou de Campinas, São Paulo. Olha, pertinho de nós. Estou bem pertinho. Sou terapeuta holística. Primeiro, é um prazer estar com vocês todos aqui na casa, né? Nesse grupo. E sou terapeuta holística, como eu falei. Eu trabalho na Casa Apométrica, aqui em Campinas mesmo. Fiz um curso de benzimento há tempos atrás, mas tem muita coisa que aprender. E é um privilégio estar aqui com o Vô, trabalhando no benzimento. E trabalho em casa de família, sou cozinheira, faço de tudo. E tem um espaço terapêutico aqui em Campinas mesmo. E
Eu quero trabalhar só nisso, com as minhas terapias holísticas. Parabéns, Roseli. Você seja tem bem-vinda. tudo, Roseli, para você ser uma boa benzedeira e ter ensinamentos espirituais técnicas, como eu ensino para todos no campo do benzimento. Veja, como eu venho falando, benzer vocês não podem cobrar. Mas a doutrina, o estudo, como se fosse uma psicologia, doar o seu tempo ou os materiais, isso não tem nada a ver. Uhum. Eu sei que muitas pessoas confundem, mas eu vou benzer, mas eu não consigo cobrar, mas não é questão de cobrar. Você precisa da energia do outro para fornecer um axé para o outro. Não é que é cobrado, você tem que trocar. Do mesmo jeito que o seu corpo faz isso com o outro, quando ele desfaz, tem que ter uma troca, tem que ter um valor próprio. Para o Cristo, se vocês entendam, ele nunca cobrou nada, mas o mundo físico faz vocês precisar desse argumento. Se você vai dedicar tempo, materiais, ensinamento, você vai ser uma professora, mas da espiritualidade. Jesus não cobrava, só que as pessoas faziam doações, inclusive o Judas, ele era o contador do grupo, era ele que cuidava dessa parte. Então, até mesmo Jesus tinha que comer, tinha que beber, os discípulos tinham que comer, tinham que beber, então eles recebiam sim doações. Posso contar uma história rapidinho? Tem uma senhora que ela está acompanhando assim a gente na internet, e ela é uma senhora benzedeira. E ela queria muito participar desse curso. Ela ficou a semana inteira falando com a gente no privado, pedindo para guardar a vaga, falando que estava tentando arrumar esse dinheiro. E ela é uma pessoa que benze há muitos anos. E toda vez que alguém tenta pagar ela ou dar um presente, ela nunca aceita. E também outra coisa que ela faz, que ela recebe do governo, ela só vive do governo. Que aqui no Brasil a gente chama de Bolsa Família. Então, ela recebe esse Bolsa Família e ela não tem nenhuma outra renda, a não ser esse Bolsa Família. Daí, quando ela recebe o Bolsa Família, ela também doa. Então, até o Jorge fez uma mensagem, mandou para ela, explicando o que está acontecendo é que a espiritualidade está mandando para ela, né, assim, alguma coisa, e ela não está recebendo, ela está só dando. E agora ela precisaria fazer um curso, né? Para aprimorar, para melhorar, porque sempre é importante você aprender coisas novas. E ela não tem. E a gente não está falando de um dinheiro absurdo. O curso não é R$2.000, é R$250, não é? Então, se é uma pessoa, né, que já tem 50 anos e ela não consegue fazer um curso de R$250 para melhorar os atendimentos dela, então ela precisaria fazer, mas não conseguiu porque está fechada para receber. Né? Então, quando a gente fala, olha, benzer não é cobrado, mas se o médium ele não arrumar uma forma dele ganhar alguma coisa, ele vai ter que trabalhar com outra coisa. Isso foi uma coisa que sempre a gente orientou o Jair. Como que ele ia parar de ser agricultor para viver da espiritualidade que ele queria tanto, se ele não encontrasse uma maneira de ter cliente, uma maneira dele poder vender alguma coisa, você entende? Então, ele optou pelas terapias, né? Ele fez o curso constelador, está constelando, né? E as pessoas fazem doações e ele tem aceitado. Então, é isso que a gente quer dizer. Não é para ficar também, ser um médium, ser um benzedor e ficar passando apuro. Vocês não podem fazer como aquilo que vocês falam, o João de Deus. Lembra do João de Deus? É subir pela cabeça. Então, né? Se você tem muito movimento, doações, esses moeda, essas coisas tudo, você tem que construir uma casa de caridade. Ele foi escolhido para fazer um plano espiritual, só que ele exagerou um pouco nisso daí. Subiu a cabeça. Conclusão da história. Foi preso, abusou da situação, e a espiritualidade não é que cobrou dele, ele próprio foi a sua própria desgraceira. Se o Pai Maior, como todo mundo fala nas religiões, fosse o Deus mau que vocês conhecem, eu não estaria aqui propondo para vocês ser mensageiros dele. Então, a parte técnica, vocês podem cobrar e devem. Do mesmo jeito que vocês dão moeda para a igreja, para sustentar o luxo deles, e eles amaldiçoam o seu dinheiro, quando a pessoa te paga
ou te dá algum benefício, você está abençoando o dinheiro dela e essa bênção vai voltar para ela, como eu faço toda sexta-feira, no Cruzeiro Santo das Almas. Vocês não pagam para colocar o nome lá. Vocês pagam para ter as velas e os incensos que eu uso. Para Exu, Pombagira e nós tudo trabalhar. Só que isso daí existe por quê? Porque o cruzeiro, ele tem que ter o espaço, tem que ter a vela, tem que ter a ramificação. Senão, vocês não têm o atendimento. Sem vela não há luz, sem luz não tem vela. Então, isso tem um custo. Não é nada de absurdo. O meu pequeno não se esbalda como posso falar assim, nas regalias de vocês. Muito pelo contrário. É um valor tão pequeno, mas já a igreja, já esses templos, eles usam tanto dinheiro, em vez de matar a fome, fazer uma questão de vida para o seu próximo, eles abusam. Vocês mesmos são a prova disso. Amaldiçoa o pouquinho que vocês ganham. Eu não. Aqui no Brasil teve o Chico Xavier. Que maneira que ele sustentava os centros dele? Fazendo livros E doação. E recebendo doações. Então, ele trabalhava como funcionário público, ele tinha um horário lá mais flexível, fazia os atendimentos. Depois, quando ele se aposentou, então ele ficou 24 horas para a espiritualidade. Mas ele tinha os livros, né? Então, assim, o médium precisa encontrar, o benzedor, uma maneira dele conseguir se sustentar, porque senão ele vai encontrar outro trabalho, não vai ter tempo para fazer a espiritualidade, né? Eu estou falando isso para quem realmente quer viver da espiritualidade. É lógico que tem alguns de vocês que não querem viver da espiritualidade, na verdade estão aqui aprendendo, fazendo uma cura interna, mas deve ter também alguém, assim como o Edson, o Jair, que tem vontade, né, de mudar realmente e passar a viver isso, né? Como missão de vida, entende? Por isso que eu quis construir esse negócio que vocês falam de curso, para que vocês aprendam desde o início como se comportar, como fazer pensador, para as pessoas não ficar falando que vocês são, como que seria a palavra mais fácil? Espertos demais. O mundo já é estranho desde que vocês já nasceram. Religião só se sustenta porque vocês estão lá. Isso todo lugar é assim. Só que vocês não reclamem dar. Agora, quando a pessoa te oferece e você não monta um trabalho como o Chico Xavier fez, como que você vai cuidar dessas pessoas? Então é só isso. Então, Roseli, se for a sua intenção, filha, com o tempo você pode fazer assim. Isso, né? Encontrar essa maneira de viver a sua missão. E mesmo na radiestesia, ou o que você falou mesmo que você trabalha? Eu faço reiki. Reiki. O reiki é a parte da massagem integrativa. Sim. O Konibu, que é a parte energética também. A radiestesia também faço. Mesa radiônica também faço. Então, tudo isso daí é técnica, você sabe, né? Isso. Mas também está dentro da espiritualidade. Então, ninguém pode te questionar se você está cobrando ou não. Aí você monta um valor, explica o seu trabalhador, e se a pessoa não te paga, que nem o cartomante. Se a cartomante não receber de você, a sorte sua fica com ela. Então, querendo ou não, ela é obrigada a receber de você. E você é obrigado a pagar para ela também. Mas não é uma obrigação, é uma troca. É uma troca. Se você quer a verdade para cartomante tem um custo. É isso. Então, você já tem oráculo também. Eu trabalho com o oráculo da Fraternidade Branca. Então, você pode fazer um dia para benzer, que você vai ficar só benzendo, sem Aí cobrar. você tem que construir uma caixinha para você, filha, e explicar o que você faz. Isso. Quando ele fala construir uma caixinha, é meter a cara na internet. Aí tem uma tendência um pouco na quinta você faz uma coisa, na quarta você faz outra, e assim vai. Você vai encher no seu dia. Aí você não precisa ficar se esmorecendo muito com os outros. Mesma coisa o Edson, se for o caso. O Jair atende online, ele atende gente até de fora do Brasil. Pode falar, Edson. Tá sem microfone. Pode ser que abrir o microfone, Edson. Tá nesse intervalo, depois que eu fiz o curso há um ano atrás com o vô, já tinha sido comentado uma coisa sobre radiestesia lá e cristais, né, no curso. Eu também me aprimorei um pouquinho mais. Eu fiz radiestesia, apometria e reiki.
Ó, eu faço apometria também. estão Isso. se desenvolvendo, né? Eu fiz todos os níveis do Aí, nível 1 ao tudo isso mestrado. daí vocês vão usar no campo do benzimento. Radiestesia, reiki, apometria. Depois eu explico. Hoje eu sei que talvez não dê muito tempo para a gente falar muito sobre isso, mas amanhã vocês me cobram. Aí eu vou colocar para vocês a apometria, o reiki e a radiestesia, tudo no campo do benzimento, com isso daqui para vocês verem. Como eu não estou falando coisa com coisa. Então, só que daí vocês vão falar assim, mas eu posso cobrar, vô? Aí é a parte técnica. Aí sim, A né? parte técnica não tem nada a ver. Vou cobrar os materiais, né? Que não são. Claro. E Isso, o seu isso, atendimento, isso, o seu isso. atendimento, você não está trabalhando com reiki, anestesia? Então, O padre tem a batina, tem o tempo dele lá e tem as pessoas que sustentam ele. Ninguém reclama. Tá. me cobra, né? Cobra o casamento, cerimônia. Só que daí o que acontece? Ele usa o seu dinheiro no luxo. E toda vez que você usa o seu dinheiro no luxo, ele não fica abençoado, ele fica amaldiçoado, por isso que ele não volta para você. Então, toda oferta que você dá dízimo, por isso que eles falam assim muito assim, ó, vamos abençoar com o dinheiro seu. Mas ele não abençoa. Se eles abençoassem com o dinheiro que eles falam que é verdade, eles tinham que fazer doação para o seu irmão, construir uma casa, ajudar na fome, ajudar nas vestes, e isso eu não vejo no mundo físico. Se vejo muito pouco. Tá mais fácil o espiritismo de Allan Kardec ser um pouquinho mais promissor que nem o Chico Xavier do que o catolicismo, o mundo evangélico, mas ainda tem aqueles que têm coração e faz um pouco ainda. Não vou dizer que não são todos que não fazem. Hoje, até um padre é criticado para fazer caridade. Pense para vocês verem, um padre não pode fazer a sua caridade. Nem com roupa, nem com dar de comer, nem ouvir, que a igreja não deixa. Vamos ouvir a Terezinha. Terezinha, fala um pouquinho. Você quer estar ouvindo, Ávia? Tá, né? Tem que abrir, Terezinha. Essa caixinha é um pouco estranha, não sei dizer para você aqui. Tem que abrir o microfone. Aê, benção, avô! Deus abençoe, filha. Ficou com saudade do nego? Bastante, olha, chega a arrepiar. Boa tarde a todos, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com o vovô e com vocês, né? Contemplar a gratidão do Pai Maior, né? E agradecer o vô por mais essa oportunidade. Também já sou bezedeira do curso anterior, estamos aqui de novo. Como o vô, a Sônia, não sei se vocês aí sabem de mim, né? Eu tenho lanche e também benzo. E estamos na caminhada do bem, né, vô? E deve, filha. Eu E não podemos desistir. Sou chamada de feiticeira, macumbeira, mas estou na paz, estou na benção. Que bom, né? Então, Já criou um dilema. Chamar os outros de macumbeira para qualquer coisa, né? Porque eu, há 25 anos atrás, quando eu entrei na religião do budismo, eu era chamada de macumbeira. Nada a ver, né? Então, eu venho desde que eu me entendo por gente, minha mãe já ia, como diz o vô, nos catimbó, né? Então, sempre tive essa vontade de entender mais o lado espiritual. E sempre cresci, casei, tive minhas 2 filhas, frequentei uma mesa há mais de 14 anos, aí outra não deu muito certo, daí aqui estamos, né, vô? Com certeza, né? E não me arrependo de nada e sou grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, senão eu não estaria aqui hoje. O sofrimento faz parte do aprendizado, se vocês entendem no meu explicador. Se vocês não sofrem, que nem eu falo para o meu pequeno todo santo dia, em cima de um telhado, no chão, ou aí naquele negócio que corre bastante, eu falo para ele, filho, a vida tem que ter emoção. Sim, tem comportamento. Um dia você chora, outro dia você reclama, outro dia você dá risada, pelo menos passa o dia, né? É isso aí. Verdade. Agora, se você está dando risada todo dia, de cai até a boca. Agora, se ficar chorando também, que os olhos ficam tudo de jeito inchado, também vai pensar que você não vive, né? Então, tirar um dia para chorar, um dia para dar risada, um dia para reclamar, pelo menos a vida está passando e vocês estão tentando aprender alguma coisa, né? E temos que ser gratos, né, a Deus, ao Pai Maior. E a espiritualidade, né, que sempre está nos aconselhando, nos acolhendo. Eu sou muito grata, eu sou muito abençoada, eu falo. Mas tudo vem no seu tempo, né, Terezinha? Sim, estou aqui. Tudo vem no seu tempo. Não adianta eu adiantar, que nem eu falei para vocês no começo do vídeo.
Eu benzi por quase um ano essa moça. 3 anos, ela ficou 3 anos no tratamento. 3 anos? É que 3 anos. para mim faz como se fosse hoje. Desde quando ela começou. Eu sei porque tem como é que fala? Tem os agendamentos dela lá, ela e a prima. Bom, Jurema, você Vai estava em ser. São Paulo esses dias, Jurema? Parece que eu vi fotos sua em São Paulo. Você estava aqui perto de nós. Fala um pouquinho, Jurema. ela tá andeja, né, filha? Ela tá passeadeira. Tá funcionando a caixinha, filha? Tá funcionando, ela vai abrir o microfone lá. É gostoso que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai ficando próximo, né? É que a tecnologia para todo mundo é um pouco estranha. Aí quando a gente faz o evento, vocês vêm, parece que nós já é amigo faz tempo, né? Parece que a gente já se conhece. Fala, Jurema, não conseguiu abrir? Então, enquanto você tenta abrir, vamos conhecer a Roberta. A Roberta é nova. Fala um pouquinho com a gente, Roberta. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você é da onde? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Tupanciretã. Perto do Edson. Perto do Edson. Então, E assim, eu sempre gostei de ir em benzedeiras, né? Eu tive problemas de pele, né? E minha avó também era um pouco benzedeira. E eu quero evoluir, né? E eu acho que o mundo precisa de mais caridade, então eu quero poder contribuir, né? E quanto mais eu puder aprender, esse é o meu objetivo. Então, Roberta, o benzimento é assim. O vai ensinar você a benzer. Tem nos vídeos já gravado, com o rosário, com a posição da mão. Como eu já falei, tudo, o reiki, a apometria, a radiestesia, tudo é energia. Depende do campo que você vai mensurar. Então, quando você se torna um curandeiro ou um feiticeiro, você vai ter o feiticeiro, não digo, o feiticeiro vai mexer com magias. Aí não é o que eu vou estar ensinando para vocês, mas a parte do benzimento já é mágico. Aperfeiçoar significa ler, ver como é que os outros benzem. Tem muitos benzedores que fazem de jeito diferente. Um benze pela cabeça, outro benze pela testa, outro benze passando o rosário, outro benze só com a invocação da mão, outro benze composto lá só com as ervas. Então, cada um tem o seu mentor e o seu chamado. Ai, coisa chata. Então, para você ser uma benzedeira ou um benzedor, vai ser da forma que você for intuída. Eu costumo dizer que a intuição é uma suposta incorporação. Deu vontade de fazer isso, coisa que então. É os seus mentores querendo que você faça isso, faça aquilo. Aí quando você começa a fazer, aí você vê que você já está mais assim, parece que você já sabia. Vamos dizer assim, parece que você estava mais à vontade com isso. Como é o pequeno, muitas coisas que eu ensino para ele, ele já é filho de feiticeiro e bruxa há muito tempo, antes dele nascer. Então eu revivo nele coisas que ele já não lembrava mais, para ele poder fortalecer a sua encarnação. Lógico, eu não posso mudar a natureza dele, a sensibilidade, porque você não pode mudar. E todo filho de Preto Velho, que é muito sensível, ele tem uma força mais extrema. Então é difícil para ele aceitar uma ida ou não uma volta. Mas que nem eu falo para ele. Todos partem. Dá a impressão que você fracassa, mas não é fracassar. Eu estendi bastante a vida dessa moça, pelo que eu pude fazer, como entidade. 3 anos. Mas o corpo, ele tolera até um tempo. Depois daquele tempo, ele não tolera mais. Então, quando vocês for benzer, vocês vão ver que teve uma moça que eu benzi, ela partiu esse rosário meu em vários pedacinhos. Ela estava com, como que eu posso falar? Metástase. O câncer tinha tomado todo o corpo dela. Ela só veio aqui para despedir dos pais. E eu tinha feito uma roda de cura presencialmente, como eu estou fazendo aqui com vocês estão online, mas era uma roda pessoalmente mesmo. Aí a amiga dela trouxe ela. O meu pequeno viu o anjo da morte do lado dela. Ele falou assim, filho, fique quieto, não fala nada. Ele perguntou para mim, o que é aquilo lá, que eu estou vendo? Você sabe o que é, não vou responder. Aí eu fui dizer a moça, o meu rosário partiu em 10, 15 pedacinhos, era conta de rosário para todo quanto é lado.
Tá todo mundo catando as minhas contas. Ela ficou tão sem graça que ela saía catando aquelas contas. Mas eu não falei para ela o porquê. Nem falei que ela estava com coisa morta, só falei para ela o seguinte, filha, você precisa se cuidar. E ela está viva até hoje. Ela contou depois que ela mora em Portugal, os pais moram aqui no Aí, Brasil. conclusão da história. E ela veio para se despedir da família, a amiga dela convidou ela. Vamos, vai ter uma roda de cura. Perguntou para a gente se dava para ela ir, né? Em cima da hora, e ela foi. Eu nunca deixei um filho, seja ruim ou bom, para trás. Ou doente. Então, a função do benzedor é mais pela enfermidade do que a não enfermidade. Então, vocês vão pegar todo esse dilema. Então, não é só estudar, Roberta. É viver mesmo o campo do benzimento. E lá vocês vão adotar muitas práticas, vocês vão viver as coisas que vocês menos esperam. Talvez nem o padre, nem o pastor vai viver como vocês vivem com o rosário. É intenso. Não é que é intenso. São respostas que você vai ter dentro de São Ser. Que ninguém vai saber poder explicar, a não ser você mesmo. Então, eu costumo dizer que o benzimento, ele não transforma vocês, que nem o Edson falou. Ele refaz você. De fora para dentro, mas é de dentro para fora a transformação. Então, você não precisa ser bom ou ruim. Não precisa ser do santo. O santo já veio em tu. Você só almeja. Vamos ouvir a Jurema. Ela conseguiu, será? Consegui. Mas agradeço, Roberta, pela sua parte. Oi, Sônia, a sua bênção, vô Jeremias. Deus abençoe, filha. Eu não posso ajudar você na caixinha, filha, porque caixinha não é comigo. A gente vai aprendendo. Eu estive em São Paulo mesmo. Eu sou de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, né? Eu estive passeando lá com meu filho, agora mora lá em São Paulo, né? Ah, aquele rapaz é seu filho? Eu vi na foto. É, o Moreno é meu filho, do cabelo vermelho, não, né? Aí é da família também, né? Daí é o parceiro dele, né? Aí fui passear, tinha vontade de ir lá conhecer a Sônia pessoalmente, mas é muito longe tudo lá, gente. Primeira vez não deu, né? Outra vez eu vou. São Paulo aqui dá 1h30. Eles olharam para mim lá e deu, mas daí a gente saber pegar como é que vai, tem que ir de ônibus, né? E coisa, essa vez eu fui só lá ver ele. E aí da próxima eu vou mais longe. Você tem que vir quando estiver tendo um evento, já para você vir para participar. As rodas de cura, que nem a gente grava, a menina grava nos vídeos. É verdade, então eu vou programar, aí, né? Tem lugar para você ficar, Jurema, ou todos que quiserem vir tudo, se puder vir. Agora, avisa, aí fica no lugar lá tudo, dá para vocês fazerem. Mas eu quero seguir, né? Tenho muita vontade de seguir com o vô, aprender, me evoluir espiritualmente mais, né? Tem muita necessidade disso, né? Mas aí tem um pouco de insegurança, né? Quando você for benzer, filha, dá um pouco de tremedeira. A pessoa está na sua frente, segura ela aí, filha. Senão ela vai. Então, começa benzendo os bichinhos, benze os gatos. É como eu ensinei você, Jurema. Você também fez o curso da moça, não fez? Isso. Então, a constelação familiar, ela não é um benzimento, mas é uma técnica perto do benzimento, só que é mais técnico do que da espiritualidade. Sim. Como eu já expliquei para você um dia, o ato de você benzer é quase uma constelação, porque você mexe com energia. Você não vai ouvir, você não vai ver a pessoa, você não vai tocar nos sentimentos dela, você não vai manipular as palavras. Então, eu costumo dizer que a constelação, que nem a moça fala, você vai ajudar a pessoa a incluir e não excluir aquilo que ela tirou do caminho dela. Já no benzedor, você vai incluir e excluir sem que ela saiba, com o rosário. Sim. Por isso que vocês têm o merecimento. Então, são técnicas. Só que daí na constelação, você não vai falar que tem espiritualidade, que o povo é muito chato. Certeza, é. Eles vão falar assim, mas é uma técnica, não tem nada a ver com a macumba. Não tem nada a ver. Mas tudo é a macumba. Mas quando a gente vai atender um cliente que é da macumba, nossa... Tanto é forte, viu? Quando a pessoa fez roda de cura com o vô aqui, veio a avó, veio o caboclo, veio o Exu. A gente, nesse último evento que teve, até o Viné ia vir, não deu certo, né, o Viné? Vai vir ano que vem? Cadê o Viné que eu tô vendo? Tá ali no cantinho. Tá debaixo do Edson. Tá. É que tá mudando toda hora.
A gente teve o dia inteiro com o vô e teve quinta-feira à noite com o Exu. Daí, na sexta-feira à noite, tem a cerimônia do xamanismo. E na cerimônia do xamanismo, o Jorge faz a cerimônia do rapé. Daí, na cerimônia do rapé, começou a vir um monte de entidade. É uma limpeza do externo para o interno, mas mais do interno para o externo. Ele aplicava o rapé, vinha uma preta velha. Ele aplicava o rapé, vinha um caboclo. Veio de tudo. Veio indígena, veio preta velha. É como o meu pequeno falou assim, vô, o senhor não avisou que ia vir todo mundo? Mas, gente, constelação, gente, não é coisa de macumba, mas parecia um terreiro de macumba. Aí eu falei com ele, nas outras rodas de cura, você quer ver tanta pombagira, tanto Exu, olha para você as pombagiras. Veio um monte. Falei assim, gente do céu, é que calhou que a maioria... Eu não posso puxar as moças dos 6, porque eu não sei se eles vão trabalhar no santo. A maioria dos participantes era da E macumba. depois, se eu puxo, vocês vão ter que fazer o santo depois. Então, eu deixo ela só irradiando vocês. Veio uma moça que tinha até centro, né? Agora, veio uma mãe de santo, que ela veio conversar com eu por causa do Exu dela. Aí eu chamei o Exu dela para fazer conversador. Aí o Exu dela começou a descer a madeira nela. Bom, paciência. Eu falei para ele, mas você não pode fazer isso e aquilo para ela? Para dar uma melhora, para não fechar o terreiro? Ela já fechou o terreiro quase uma vez, 2, e o pai de santo que ela tem dela, que faz os perguntadores, que ajuda ela tudo, eu não sei se não está ajudando ela a firmar a porteira ou se está querendo que feche a porteira dela e volte para a porteira dele. Aí, para poder investigar, eu teria que trabalhar com ela, precisar observar, precisar tratar dela. Mas ela já é a mãe de santo. Mas não quer dizer que eu não cuide. Eu sou pai de casa, mentor e bruxo. Mas acontece então, que a pessoa que é líder, assim, líder religioso, ele precisa se cuidar também. Eu não vou interferir, que nem eu falei para ela, porque ela também tem as entidades dela. Então, as entidades dela tem que ensinar ela, como eu ensino o meu pequeno. Aqui. Então, aqui parece que vocês estão tudo aqui só vendo eu assim à toa, né? Assim como o terapeuta precisa usar preto, tudo. Mas eu tenho porteiro afirmado, eu tenho meus fundamentos ali. Então, não é uma coisinha tão simples. Para vocês verem todos esses relatos da turma, esse depoimento, é que o negócio aqui está fervendo. Vamos ouvir a Márcia Tura. Mas tudo bem, filha. Obrigado, Jurema. Eu agradeço. As coisas, Deus abençoe. Márcia Tura sempre está divulgando o trabalho do vô lá no YouTube. Ela tem um bom coração, né, filha? Vamos ver se ela abre essa caixinha. Da caixinha eu não entendo. Boa noite a todos. Boa noite, filha. Não sei se vocês conhecem, mas eu sou professora há anos. Eu estava querendo mudar de profissão, mas ainda não consegui passar na UB. Raspei, mas vou ter que fazer outra vez, infelizmente. Mas meu sonho é ser advogada na parte previdencialista, tá? Mas eu tô na macumba faz tempo. A minha avó, ela tinha vários santos por parte de pai, o meu avô por parte de mãe tinha um centro. Então, acho que isso aí está na família, esse negócio da espiritualidade. Então, eu tenho aqui, vou até mostrar para vocês, eu tenho também o meu congá aqui, Fique à vontade, filha. Já tem um ponto de força. Eu quero que você conheça os seus irmãos, e seus irmãos conheçam vocês, para dividir. Minha mãe, faz 38 anos, e eu voltei para essa casa que quase foi leiloada por conta do meu irmão, que fez dívida. Então, eu precisei voltar para essa casa para ela não ser leiloada. Então, deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Aqui está meu pai e minha mãe, tá vendo? Aqui está o meu congazinho. Eu tinha santo na outra casa, tudo espalhado por todos os cantos. Agora eu montei eles tudo num lugar só. Parabéns, Márcia. Obrigada, vocês que me ajudaram a tirar o inquilino daqui, que deu o maior trabalho. Foi a meia-noite que me ajudou. E agora, por parte dos meus irmãos também, que eles ficaram informados, porque eu voltei para cá e eles queriam que eu pagasse aluguel. Eu falei assim, vai pagar tua dívida lá no banco, depois você vem falar comigo. Que eu precisei ficar advogado. É isso aí. Eu coloquei advogado para não empenhorar a casa. Gastei quase 5 mil reais para ele vir perguntar para ele se eu ia pagar aluguel para ele. Você vai pagar a dívida lá no banco, depois você vem falar comigo.
É isso aí, ainda bem que você teve essa sabedoria, né? Porque a pessoa não tem fim, né? Veja, Não, Márcia, eu estou quase desligada, filho. Só falta alguém aqui só. Você dá a mão que é o braço, dá o braço que é o corpo inteiro. veja, como eu prometi sempre para todo mundo, não sei se a Terezinha foi embora. Ah, Tá aí, tá aí. Se você precisar ou quiser também, eu ajudo a você criar, como eu falei para a Terezinha, a sua porteira de Exu, ver o seu Cruzeiro Santo das Almas para você reverenciar. Você vai ser não um sacerdote, vai ser só um mensageiro do mundo espiritual. Eu costumo dizer que todos os filhos de santo são mães e pai pequeno. Cuidar de Exu, cuidar de Pombagira, na esquerda, é proteger a sua banda. Todo mundo tem inveja de Sunsê, todo mundo deseja mal para Sunsê, então você tem que sempre estar com a faca atrás das costas. Ou você mata, ou a turma te mata. No bom sentido, é claro. Proteção, né? O meu pequeno, ele já cresceu na fase do feiticeiro. A avó já era feiticeira há muito tempo, ele já via coisas, ele tentava entender coisas. Primeira vez que assusta. Só que daí ele pensa o seguinte: nossa, avô, mas por que eu fui do santo? Só que a avó dele nunca quis ensinar para ele o santo. Mas está aqui o santo para ensinar ele, né? Eu. E ela achava que era difícil, mas ela plantou a semente nele. E ele lembra desde o começo. Mas você, ela não queria deixar o santo para mim, por que ela... É que ela esqueceu que você era o feiticeiro. Então, Márcia, se você precisar criar a porteira, cuidar ou zelar do seu Exu e da sua pombagira que você tem, a menina acho que vai deixar uma caixinha aí para vocês fazer conversador. Já tem o grupo. Mas a primeira, acho que a primeira ou a segunda aula, acho que é a primeira. Aí eu ajudo você a criar tudo que precisa para fazer um ponto de força. A sua porteira. Quando vocês forem criando, vai pôr nas fotos lá no grupo que a gente vai orientando. Eu costumo dizer o seguinte, tem muitos pais de Santa brincando nessa caixinha. Cuido de Exu e de pombagira ou não cuido nada? Eu tenho que cuidar no terreiro? Depende. Se você começar, você não pode parar mais. Quem é do axé, que nem meu pequeno, ele estava lá no canto da igreja católica. Só que estava infeliz. Estava mais burro do que nunca. A vida dele não era o catolicismo. Era só aprendizado. Eu falei para ele, você é filho de santo. Ou você assume o santo, ou a sua vida não vai. Tá bom. Aí ele foi procurar as casas. Primeira casa, ele apanhou bastante. Na segunda, veio a doença. Só aborreceu. Ele falou, e agora, avô? Agora nada, agora eu tô aqui, agora eu sou seu pai de santo. Aí abriu meu congá lá, como você já conhece. Ele construiu, eu usei os dados dele de carpinteiro, marceneiro, pedreiro, como que vocês falam tanto nesse mundo físico, e ele construiu do jeito que eu precisava. Ele mesmo fez. Conclusão. Pedi para ele tirar todas as tranqueiradas dele ali fora e deixa só o lugar do santo para mim lá, para eu poder fazer os pontos, fazer todo os firmamento. Vocês não vão só benzer muitas vezes, Márcia. Tem horas que você vai ter que praticar um pouco de magia. E dentro do campo do benzimento tem mais magia do que o benzimento. Como a Terezinha está ouvindo bem. Então não é para vocês só benzer. Então, o Edson com a Terezinha fez o curso da Milonga, né? Eu queria também que vocês aprendessem também um pouco da magia. Por quê? Esta vela que está aqui do lado, que vocês estão vendo, ó, ela é uma magia. Quando a vela queima, ela vai falando de cada uma alma de vocês. Então, vocês têm que tomar cuidado para não pegar fogo no terreiro, né? Ou na casa, tudo. Então, se vocês vão montar um congazinho como você montou, lá no fundo, eu tenho certeza que não vai queimar nada. Lá é tudo sólido. Então, vocês não vão acender vela em casa, se tem cortina, se tem coisa de coisa. Tem uma moça lá que ela colocou uma vela para um trabalho para Exu e Pombagira, fechou a porta lá e largou lá, queimou tudo. Ixi. Mas eu pensei, é demanda? Não é demanda, ela deixou a vela queimar no tapete. Ó, filha, descuido, né? aí não dá, né? Aí vocês estão querendo falar que o diabo foi lá e atrapalhou tudo. Não é assim. Então, vela é um negócio que às vezes cai, se não pendurar muito bem no chão, não fixar bem tudo. Então, para montar um terreiro, é de chão batido, não tem nada de muito luxo, a gente faz espetáculo, senão não funciona. O Exu mesmo, quando ele veio esses dias, a primeira vez lá naquele lugar com a pequena Luga, ele detestou o lugar.
Eu concordo até com ele que o lugar não presta, é feio. Para eles não feio. Exu não gosta de luxo. Pombagira piorou. Eles têm que trabucar, como eu, em terra. O terreiro, quanto mais simples for, melhor. Mais axé e força tem. A gente traz domínio de Mainanamburuquê, da terra. Então, se o terreiro é muito cimentado, tem muito piso, as coisas aradas, tudo, não tem força. O primeiro pai de santo, que não era pai de santo, era um espírita, que era o Zé Fernandinho de Moraes, ele foi aconselhado pelo caboclo Sete Encruzilhada a construir um terreiro de chão vermelho, até de chão batido mesmo, que eram os primeiros terreiros da época. Hoje mudou tudo. Hoje a turma quer deixar Exu e Pombagira lá no altar. Eles não gostam de altar. Exu e Pombagira tem que ter porteira, eles gostam de ficar no chão. E você tem que fazer firmeza para eles no chão. Orixá vocês podem pôr no alto. E entidade, na metade do altar. Então, tem muitas formas, e que quando eu fui montar o altar com o meu pequeno, eu falei para ele, vô, como é que monta isso? Ele ficou procurando essa caixinha tudo, nenhum prestou para ele, porque a espiritualidade não aceitou. Você não pode montar o seu altar igual ao dos outros. Você tem que montar de acordo com os seus mentores. Se o seu mentor falar para deixar esse santo aqui, você deixa. Você vai deixar o outro lá, deixa o outro lá. Cada altar tem um fundamento. Cada congá e egrégora tem um fundamento. O pai de santo do meu pequeno, quando ele estava no terreiro, queria tudo, vinha aqui para mexer no altar dele. Ele foi enrolando, que no fim não deixou ele vir. Bom, ele vai vir mexer nos meus santos. E eu não tolero, eu tenho ciúme dos meus santos. Tanto é que ele foi passando e não veio. Um dia ele falou assim para ele, falou assim, nossa, o seu altar parece que tem muita energia, né? É bonito, eu me sinto bem ali vendo ele assim. Também você foi mostrar, né? Eu falei para ele. Aí ele queria modificar, mexer no santo, as coisas tudo, não adianta. Então, o altar você monta conforme a espiritualidade deseja. Como a Terezinha montou dela, como você, Márcia, montou o seu, como o Edson também montou o dele, e assim vai. Então, não tem como ensinar vocês, eu dou um paradoxo. É a espiritualidade que vai mostrar para vocês como é que monta. Se vai ser assim, se vai ser... Mas na esquerda, é sempre no chão e com porteira. E eu ainda ensino a fazer de porteira fechada. Isso é uma das dilemas que o meu pequeno você passou. Vô, eu posso ter a esquerda junto com a direita? Sempre. No mesmo altar. Mas pai de santo fala que não pode. Por quê? Por causa de padê, por causa de feitiço, despacho. Depende. O que você vai fazer na sua egrégora? Eu estou transformando vocês em benzedeiros, mensageiros do mundo espiritual. Eu não vou ensinar vocês a fazer despacho, macumba, essas coisas aradas tudo. Feitiço. Eu vou ensinar vocês a radiar energia. Dentro de uma radiestesia. Então isso aqui é radiestesia para mim. E apometria ao mesmo tempo com espíritos, e imposição da mão, que é no caso do reiki. Então o rosário já é tudo que vocês precisam, vocês não precisam mais fazer de nada. Agora, já os outros querem brincar de feitiço, magia, abrir portas e portais, depois vai ter que se virar para fechar. E abrir porta e porteira não é fácil de fechar. Essa que está do meu lado aqui, viu o problema que uma pessoa deu aqui para mim que estava encostado. É verdade. Mas quando ela veio aqui, ela ficou uma semana com encosto. 3 encostos no corpo. O meu pequeno não queria benzer. Não queria tirar o encosto dela. Eu falei, mas não, você que vai tirar, filho, sou eu. Eu que vou ensinar você a tirar. Aí eu chamei a moça, ele não tinha porteira ainda na época feita que a casa de Exu. Falei, você vai fazer assim, assim, assim. Para a moça não deixar os encostos dela lá e deixar aqui na sua casa. Então, todo terreiro e casa de axé, que nem aqui o santo do meu pequeno, é lá para fora, não é para dentro da casa. Dentro da casa é casa de dormir. Você benze os outros para fora da casa. Então, aqui no caso dele, a egrégora é fora. Fora você pode montar. Dentro da casa, Márcia, se você não tiver espaço, não tem problema. Mas se eu puder deixar um quartinho só para o santo, é melhor. Eu não sei se você já viu isso lá atrás, já nos seus conhecimentos, né, filha? Então, eu já estive de Umbanda já. Então, se você puder deixar um quartinho só para o santo, a pessoa entra por lá de fora, você vai lá e benze, faz um conversadorzinho, é melhor. Do que entrar na sua sala, no seu banheiro, na sua cozinha. A pessoa está com energia. Você não sabe de onde que ela foi, onde ela pisou.
Na verdade, eu montei ali naquele... Porque aqui nessa casa tem 2 quartos. Onde eu durmo e o outro eu fiz para o Santos. Mas, caso eu fosse benzer, a pessoa teria que entrar. Tanto que a sala minha vai ser o meu escritório. Bom, aí... Agora, eu tenho um salão lá na frente, que esse sim poderia ser até um salão de Umbanda, mas eu preciso regularizar esse problema com a justiça. Eu não vou mexer no salão, porque meu irmão está falando que ele também quer montar um escritório. Sim. Eu estou com a casa, então eu fico com a casa e fico com o salão. Então, eu vou colocar o meu escritório de advocacia na minha sala, para não ter que ligar com... Agora, a questão de benzer, então, não daria. Márcia, faz online, Márcia. Aí você faz online, então não tem problema nenhum. Entendeu? Você pode fazer online. Mas assim, se você não tiver espaço, filha, eu falo assim porque seria mais fácil. Que nem uma pequena não traz ninguém aqui para benzer pessoalmente. Nem que mora em Bragança. Vamos supor que a pessoa fala, mas eu moro aqui, sou vizinho. Ele fala, dá o telefone, nós vamos entrar em contato. Porque... É uma proteção também para o médium. Não é que é ruim. Se você tivesse espaço, bem, se não tiver, a própria espiritualidade arruma isso para você. Ou um local, qualquer coisa do tipo. Veja, você vai trabalhar com energias. Na caixinha, essa caixinha que quase pifou esses dias. De tanto que irradiou energia. Precisou dele consertar. Agora, se você vai visitar pessoas pessoalmente, o certo era sair, não entrar na sua casa, é ter a benzer para o lado de fora, como eu ensino o Jair. O Jair é outro esquema, ele tem um lugar próprio para poder fazer as coisinhas, né? Não sei se ele faz isso mesmo. Mas ele tem também mais online, que deve estar fazendo tudo, os benzedores dele. Agora, Márcia, você pode fazer o seu escritório, como você falou, eu ensino você a fazer o seu firmamento para Pombagira e Exu, tudo se for o caso. Mesmo se você tiver um cantinho para eles tudo separado, é mais fácil. Porque o benzimento vai precisar de Exu e Pombagira. Querendo ou não, vocês precisam ter um aporte, que a gente fala. Um conhecer. Eu tenho eles lá, ele está embaixo, não sei se vocês viram. Sim. Exu e Pombagira está embaixo, aí depois tem o boiadeiro, depois vem os frutos velhos, não em cima os santos. Só em cima que eu coloquei o cigano, Sim. Que eu ponho para cuidar da minha família. Sem problema, filha. Eu não vou questionar o seu jeito, é os seus mentores que vão ensinar você como você faz. Aqui, eu vou dar uma direção. Como vai ser, é os seus mentores que vai dizer. Se vocês tiverem dúvida, eu vou ensinando. Eu preciso realmente fazer esse firmamento aí para Exu e Pombagira. Aí eu tenho um corredor aqui que dá para fora. Porque Exu, ele trabalha no chão e trabalha da porta para fora. Então, por isso que eu pedi para o meu pequeno construir uma porteira para eles. Porque como eu benzo, às vezes eu lido com alma desencarnada, desobsessão. E eu preciso acender vela para a pessoa ir embora. E em casa não pode acender vela para espírito obsessor. Ou desobsessão. Então, tem que acender na casa de Exu. Então, parte do campo do benzimento, que você vai precisar a pessoa, talvez você vai precisar acender uma vela, para aquele espírito seguir em paz o caminho. E como é que você vai acender essa vela? Aí, no caso, você vai ter que acender lá no cemitério, no Cruzeiro Santo das Almas. E como é que você vai sair da sua casa para ir lá no cemitério? Para ficar mais cômodo e mais fácil, quem é do axé, constrói a trunqueira, que é a casa de Exu e Pombagira, que nem meu pequeno tem. Não é difícil, mas você tem que ir zelando. Protege a sua porta e dá para você fazer os firmamentos e cuidar deles. Você não precisa fazer despacho, as coisas aradas tudo. Um agrado você pode fazer. Isso eu ensino como vocês fazem tudo. Tá certo. Porque eles fazem parte da vida dos seis. Sem Exu não tem caminho e sem Pombagira vocês não têm amor. Nem para dar e nem para funcionar. Então, eu costumo sempre falar no meus campos do benzimento. O dia que Exu e Pombagira não trabucar mais, eu acho que eu não vou conseguir mais controlá-los. Porque eles cuidam da sua sombra. Eu cuido do seu pensamento. Por mais que vocês não acreditem, por que homem bate em mulher? Por que mulher aborta? Por que acontece acidentes? Porque vocês rejeitam a sua sombra aonde eles cuidam. Aí eles deixam. Aí é onde vocês apanham. Por isso que você chega na casa da Axé, o Pai Santo fala assim, nossa, tá apanhando do seu Exu, né? Tá apanhando da sua moça, né? Você não tá cuidando, né? Você é do santo, né?
Não é que está apanhando da entidade. Não é que está apanhando, é que você não conhece e... Não é que não conhece, você não quer aceitar que eles fazem parte da sua seara, da sua família. Como muitos pais de santo falam. Exu e Pombagira, boiadeiro, eu, preto velho, avó, a gente é uma família espiritual que rodeia no seu campo espiritual. Você aceitando ou não aceitando, a gente está trabalhando. Sendo católico, evangélico, não importa a religião que vocês tenham. Mas só que a religião é doutrina. Religião não ensina. Religião só mostra. O benzimento ensina. Quanto mais se benze, mais se aprende. Vamos ouvir a Alvineia? Então vamos lá. Vamos ouvir. Mas agradeço, tá mais. Se precisar, você fala aí depois. Boa noite a todos, bem a favor. Deus abençoe, filha. Aqui tá de tarde ainda, mas que já é boa noite, que já é 6 horas, né? Lá na João tá noite já, né, Ana João? Lá é 4 horas de diferença, né? Aqui onde eu estou, na verdade, está claro ainda, né? Eu estou aqui na casa da minha sobrinha, no Rio Grande do Sul, mas eu moro no Espírito Santo. É verdade. Eu vim com a minha irmã e ela está sem internet, mas ela vai assistir a reprise, né? Que vai ficar gravado. Já tem Fica tudo gravado esse negócio? Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu acompanho o voo, trabalho do voo. Já fiz tratamento com ele bastante tempo. Agradeço muito, sou muito grata, porque eu me sinto muito melhor hoje. E toda semana eu estou assistindo a live do seu Exu e também do voo. Já fiz o curso do benzimento, mas na verdade eu não atuei. Vou fazer de novo. Não tem ninguém na família, porque eu vejo vocês aí falando que tem vovó. Eu não tenho ninguém na família que benze, não me lembro, né? E não sei. Mas eu tenho esse interesse e gosto muito de estar participando desse grupo, de estar ouvindo as doutrinas do seu Exu e do vô também. Parabéns, Alvineia. Mas veja, Alvineia, por mais que você disse que não tenha ninguém, filha, numa vida de encarnação passada, você já era do santo. Oh. Eu só não vou comentar agora por causa disso. Então, você veio da outra encarnação para essa e enfraqueceu. Então, eu não vou falar muito da sua intimidade, porque não precisa, mas veja, o tanto que eu benzi você lá no canto, fortaleceu você. E amar, filha, como você mesmo perguntou um dia para mim, primeiro, para você aprender a amar, você tem que se conhecer. É uma história que você tem que carregar. Para você amar alguém, primeiro você precisa se amar. Se você não se ama, tem dúvidas, você não se conhece como pessoa. Aí você está deixando de existir. Como que você vai amar o próximo ou alguém do seu lado se você não conhece o amor que tem dentro de si? Eu falo que é um amor grande, que é amor próprio. Eu não sei se eu fui bem claro na última consulta da hora do seu filho, mas sim, você compreendeu. Foi. Mas dá para você pesquisar nessa caixinha o que é amor, se for o caso. Ou aprender com seus irmãos, se for o caso. Eu garanto que o Edson, a Roseli, a Márcia, a Jurema, a Terezinha ou a Ana João vai falar para você que amar tem várias faces, tem várias formas. Se você quiser ouvir da boca delas, para te ajudar, fica à vontade. Dá tempo. O que é amor, Márcia? A Márcia sempre responde nas lives. Quando não quer responder, a Márcia começa, aí começa o povo a falar. Ela puxa a galera. Bom, eu sempre me doei demais e me esqueci da minha pessoa. Hoje eu sou ao contrário. Eu primeiro me amo, vejo que não vai me prejudicar, aí eu ajudo os outros. Né? Eu me prejudiquei, ajudando os Um pouquinho o microfone da Alvineia para não dar retorno. Vamos lá. Fala, Márcia. Então, Alvineia, vou falar da minha pessoa, tá? Eu sempre me doei demais para as pessoas, cuidei demais das pessoas e esqueci da minha. Hoje não, hoje eu estou gostando mais de mim, cuidando de mim, para depois cuidar dos outros. Eu acho que assim é melhor. Você vai se sentir melhor. E Ana João, o que é o amor, Ana João? Vamos lá, se todo mundo fica mais à vontade.
Na minha perspectiva, o amor é gostar de nós, de quem somos, de como somos, para depois gostar dos outros e para no fundo, a nossa postura também incentivar as pessoas a serem boas e a amarem-se essencialmente. E É a assim, Roseli? Vô. Tá, A tá certo. Roseli. E a Roseli, o que que é amor, filha? Ó, amor para mim é tudo. Primeiro, antes de amar as pessoas, o próximo, amar a ti primeiro, né? Primeiro, eu falo assim, que é primeiro eu e sempre vai ser eu. Sempre eu em primeiro lugar. É o que eu falo sempre, e isso até quando eu vou lá no meu espaço, que eu estou fazendo atendimento de reiki, eu falo sempre para as meninas que vai lá, te ame primeiro. Antes de amar outras pessoas, te valoriza. Porque quando você valoriza você primeiro, as pessoas começam a te ver com outro olhar. E é isso. E o Edson? É como elas falaram, né? Primeiro ele tem que cuidar da gente, se aperfeiçoar, vamos dizer assim, ou se tratar a gente para daí ver as pessoas, né? Eu tenho o costume, de repente, eu tenho que mudar um pouco. Eu cuido mais dos outros do que de mim. Eu tenho que mudar mais. Eu tenho que cuidar mais de mim para depois eu cuidar dos outros. Ótimo. E a Roberta, que tá ouvindo, quietinha ali? Ela tá ouvindo, filha? Ela está ouvindo. Tem que abrir o microfone, Roberta. Também ao longo da minha vida, né, eu cuidava muito dos outros e esquecia de mim, até porque eu tive um pouco de rejeição e isso também me prejudicou. Agora eu cuido mais de mim, mas eu acho que o mundo precisa também de cuidado. Ótimo. E a Terezinha? Ela sabe o que é amor. Se aprendeu com o nego? Cuidar de mim sempre, né, vô? Então fale, a sua Tá amiga está bem esperando a sua comigo palavra. mesmo. Estou bem. Eu cuido de mim. Sempre sou grata. Hoje eu me amo. Amar é cuidar de Tá si certo. mesmo. Sempre. É isso aí. E a Jurema? Se ela conseguir abrir a caixinha lá. Eu sempre fico preocupado com a caixinha dela. Eu não sei mexer nesse negócio, A né? gente precisa ouvir a Juliana e a Mariana Sim, ainda. dá tempo. Ih, a Jurema saiu. Vai, Jurema. Daqui a pouquinho vai tentando, Jurema. Na hora que você abrir, você fala. Tá o que vendo? que é Às vezes eu amor. fico preocupado com a caixinha dela, porque a caixinha dela é um pouco complicada, né? Não sei se é isso mesmo. Obrigada, viu, Alvinéia? Parabéns. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Alvinéia. Pode falar. Agora a Jurema conseguiu abrir. Fala então, Jurema. Daí a Alvinéia já fala. Eu acho sim que o amor, eu também fui muito de só cuidar dos outros. Agora, depois que eu conheci vocês, fiz essa constelação, o vovô, tudo, eu estou cuidando de mim agora. Mas ainda me perco cuidando dos outros também, né? E eu acho que o amor é uma coisa que o amor tem que superar tudo, né? Todas as diferenças, todos. É o amor que supera. Então, a gente tem que trabalhar sempre com amor incondicional, né? E é isso, né? Se amar e amar. E distribuir amor, né? Parabéns, Jurema. Fala, Então, Alvinéia. eu queria só agradecer a vocês, colegas, e dizer que realmente eu sempre pensei muito assim no outro primeiro do que em mim, mas eu mudei bastante e estou no caminho, Isso né? aí. Vou alcançar, vou Parabéns. conseguir. Vamos, Tá certo. vamos Então vamos ouvir pra a Juliana. Juliana Membri. Fala, Juliana. Aonde que ela tá? Tá aqui. Eu vou pegar esse copo, eu vou buscar água para você. Não precisa. Tem que abrir o microfone, Juliana. Benção, vovô. Deus abençoe, filha. Eu sou a Juliana, eu moro em Governador Valadares, Minas Gerais. Eu sou bacharel em Direito e trabalho na minha área. O que me chamou a atenção no benzimento é porque a minha mãe benzia, ela faleceu tem 10 anos, e eu senti o chamado, eu sinto que
eu posso dar continuidade dessa coisa maravilhosa que ela fazia. Ela só benzia gente de casa e criança. Ela não gostava de benzer muito Pessoas de pessoas de fora. fora. Mas crianças, seja qualquer criança, até de fora, ela benzia. Ela amava benzer criança. Que interessante, né? Bom, Juliana, veja bem, no campo do benzimento, ele é muito extenso. Como eu te benzo todo mundo, agora você está sentindo a vontade na frente de seus irmãos? Viu que não é difícil? É que comigo no canto parece que tudo é diferente, né? Aqui eu não vou expor você e ninguém. Mas assim, se eu fosse falar de cada um nessa tecnologia, como eu pequeno às vezes desejaria que eu falasse, ou a moça tem curiosidade, ia durar o que? Umas 3, 4 horas, todo mundo ia ficar cansado, né? Então tem que ser mais breve. Então eu escolhi dar a doutrina e fazer só o benzimento mesmo. Funciona por quê? Porque eu mexo com energia. A caixinha é tecnologia, é energia. Então, mesmo online ou pessoalmente, vocês vão ter o axé. Da mesma forma, como você viu nos tratamentos lá no canto. E outra coisa, não é só um chamado, Fia. Você, como eu já venho falando, eu preciso de vários mensageiros para poder continuar o trabalho deste. Não adianta ele só mostrar para o mundo o que ele faz. Ele precisa ensinar para vocês também o que nós fazemos. Se vai custar, não vai, para vocês não ficar com azar, é só pagar um pouquinho e tá certo. Mas não é a questão que é pago. É a técnica, como eu falei para vocês, os livros, essas coisas, essas montagens, esses negócios, que é tudo um pouco mais, vocês falam, caro. Mas isso não é nada assim exorbitante. Mas é que o povo do santo exagera um pouco. Como a Márcia já vem do santo há muito tempo. Então, às vezes, os pais de santo colocam muito medo, as mães de santo falam muita coisa, que não tem pé nem cabeça. Então, precisa ter mais, assim, veracidade no que fala. Às vezes, Juliana, nem sempre a pessoa está com encosto. Às vezes, a pessoa nem sempre está doente. Às vezes, ela precisa só de um axé. Um benzidor. Ela está revoltada, né? Não, até que não. É, o gato da menina está meio nervoso de novo. Ah, minha nossa. Tá coçando aqui. Então, o que Ela acontece? é muito velhinha, ela tem 18 anos, ela tem uns trimelique de vez em quando. Mas até que ela tá melhor hoje. O que acontece, Juliana? Como você já tem um aprendizado um pouco mútuo, eu não tenho medo de pai e mãe de santo. Mas eu procuro fazer do meu axé o seu conhecimento. Agora, quando você começar a benzer, que nem no caso da Terezinha, que já faz um bom tempo, você vai ver nos paradigmas das pessoas. Tanto aqui, como lá onde a Terezinha mora, pai e mãe de santo, é tudo igual. Vamos não muda ouvir em a nada. Mariana aí? Tá, só um segundo. Então, Fia, Agora o vai que essa... estourando a hora. Aí tem esse grupo, tem essas coisas que a minha coisa... Todas as dúvidas que você tiver, mesmo no canto comigo lá ou não, se você não precisar mais, eu vou estar auxiliando vocês do mesmo jeito. Se você quiser construir o canto, os seus pontos de força, tá Ai, tudo quem nos chegou? vídeos, né? Mas não vai caber ele aqui, né, filha? Ele quer participar, mas ele vai cuidar do outro gato. Ele quer deitar em cima do petróleo. Mas é assim. Apartamento. Como? Eu moro em apartamento, eu não moro em casa. Sim. Eu conseguiria fazer? Conseguir, consegue, filha. Que Faz eu falei, online. como eu falei para a Márcia Tura, para você ter um santo, fazer uma casinha, aí, filha, Ela tá ouvindo e vendo o senhor, João. você teria que ter um espaço. É o Naná que é pronto. Todo mundo reclama nessa caixinha, o menino fala, vô, eu moro nesses lugares apertados, casa de formiga, como é que eu vou cultuar o meu santo, vô? Dá para cultuar, só que você tem que deixar um espacinho para você cultuar. Seu Exu, sua pombagira, que tem que ser no chão. De portinha fechada, se ninguém mexa, né? Como tem criança em casa. O apartamento em si, dá para você criar um ponto de força. Só como é um prédio enorme, a gente tem que ver umas doutrinas para fazer. Na Como lavanderia. Como casa de santo é no chão, como a Terezinha já conhece, é mais fácil fazer o aterramento. Casa de formiga, que é tudo uma em cima da outra, que nem eu falo, aí a gente precisaria fazer um outro jeito para trabalhar com a esquerda.
Mesmo benzendo, você precisa da proteção de Exu e Pombagira. Porque a pessoa que você vai benzer, você não sabe se ela foi no lugar ruim, se ela tá ruim. Como é que você vai fazer? O rosário segura, mas ele arrebenta. Depois tem que catar e levar lá no Cruzeiro das Almas, como eu explico nos vídeos. Mas isso, filha, não precisa ter medo. Isso é só com o tempo vocês vão aprendendo. Como a Jurema já viu, a Ana João, Na lavanderia, a Márcia não dá? Turma. Na lavanderia, já que ela está no apartamento, né? Aí- Não precisa um espaço muito grande, É porque a minha cozinha, ela é aberta, ela não tem a área de serviço, entendeu? né? Uhum. Mas depois, se for o caso, você mostra o seu casual lá, eu vejo aonde você poderia Você manda a construir foto, ele vê. o Tá, seu João. lugarzinho santo lá. Tá Tá bom? certo? filho? Vamos Tá, ouvir Maria Nair, que a Terezinha quer contar alguma Vai, fica- coisa, depois ela conta, então. Vai, Ah. Maria Nair. Será que ela consegue? Maria entrar? Nair, você consegue abrir a câmera, Maria Nair? O microfone, eu não sei se ela está sozinha lá. Maria Nair, você consegue abrir o microfone para a gente conhecer você, abrir a sua câmera? Eu acho que ela tá tentando, né, filha? É. Então, Maria Nair, vai tentando abrir o microfone e a câmera. Se você puder pedir ajuda a alguém para abrir a câmera e o microfone para a gente conhecer você, a Terezinha vai contar uma história. Conta então, Terezinha. É assim, esses dias eu estava no lanche, daí como aí a Sônia sabe, entrou uma moça nova, né? Daí a moça chorando, veio conversar comigo e queria um conselho. Eu falei, eu não posso te dar conselho, ainda expliquei para ela. Aí do nada me deu aquele arrepio de baixo para cima, assim, que fiquei arrepiada e ela começou a chorar. Aí aquele nome na minha memória, Antônio, eu perguntei para ela, quem que é Antônio? É meu pai que faleceu. Isso tá certo, vô? Tá. Isso é mediunidade, né? Veja, Terezinha, eu vou usar você como explicador. Ela nunca Não, tinha não. falado do pai dela e nem do vô que tinha falecido. Assim, como nós estamos conversando assim, normal. Aquilo me arrepiou, que muito estranho. E daí ficou Antônio. Eu falei, filha, eu não posso falar para você sair da casa da sua mãe, não posso te dar conselho, não estou também no lugar adequado, não posso. Você tem que Isso. pensar bem para ver o que você quer. E lembrei no vô imediatamente. Aí ficou Antônio. Eu perguntei, quem que é Antônio na tua família aqui? Aquela, sabe quando a gente sente aquela mão nas costas? Não, Maria Nair, Curiosidade. conseguiu. Tá. Então, aí, Terezinha, você poderia dar o endereço seu para ela, aí você tem que benzer no seu casual. Aí lá você vai dar uma direção, como eu explico para você. No seu lanche, o que você pode fazer no caso dessa moça, eu te benzo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vai em paz, que nosso Senhor do Bom Fim te guarde. Isso você pode fazer, e isso não vai acarretar você em nada. Só que você deixa ela no canto e não deixa que ninguém veja, senão então vai pensar que você está fazendo alguma deslize, né, como vocês falam. Maria Nair conseguiu abrir a câmera. Então, vamos lá. Bem-vinda, Maria Nair. A gente ainda não conhecia ela. Fala um Consegui pouquinho agora. você. Ela chegou minha neta aqui e abriu para mim, porque eu estou sozinho. Que bom, Ah. que bom. Eu Ergue um tenho- pouquinho o tenho- rosto para a gente ver você, que a gente não está conseguindo te ver direitinho. Tá bom. E vai um pouquinho para trás para a gente ver você. Depois você volta. Aê! Agora estamos vendo a Maria Tá Nair. certo. Vendo, né? Então, eu tenho 94 anos. Nossa! Eu agradeço Tá nova muito, ainda, né, filha? eu agradeço muito de conhecer, assistir com os meninos que põem para mim, que eu não sei mexer com isso. Eu não aprendi Olha, a gente, vamos parar de reclamar da vida. Em 95 anos fazendo curso, hein? Então, minha filha, eu tenho a família, né? Eu tenho também já perdi tudo, meus pais, mãe, irmão. Eu moro com a neta. É filha da minha filha. Da filha não, que eu não tive. Da minha irmã, que mora comigo. É só nós duas que moram aqui na casa. Então, quando ela está junto, né? Ela que mexe com o celular para mim. E eu falei, eu quero conhecer o trabalho de benzimento, porque é como a gente está vendo aí, elas todas falando, né? É de Sim. família, né? Meu pai, minha mãe também benzia. Então, Eu ia te falar isso, Maria. Eu ia te falar isso agora, mas já que você adiantou.
Eu agradeço muito, muito, muito por essa oportunidade, mas eu não sei mexer com o celular. Quando elas estão aqui, me ensina. Mas faz assim, filha, os seus pequenos ajudam você a mexer, não pode? Estão ajudando lá. Então, ajudando, Maria, eu preciso que você se torne uma mensageira benzendo com o rosário, ou sem o rosário, tá tudo gravado aí. Você vai só tirando as dúvidas. Aqui é para tirar dúvida, você se conhecer, tudo funciona. Os seus pequenos vão te ajudando e tudo vai se encaixando. Gente, olha, vamos morder a língua quando nós for reclamar de alguma coisa. Está aqui a Dona Maria Nair com 95 anos, estudando, fazendo curso, hein? Uhum. A minha mãe faleceu com 105 anos. Olha, então, se a senhora for na mesma toada, tem 10 anos para benzer, vai benzer muita gente, né? A Juliana falou que linda, que exemplo para todas nós. Então, graças a Deus sou bem, graças a Deus tenho a minha casinha. Só não tive filho, mas os filhos dos meus irmãos, tudo é família, né? Tudo são meus filhos. Que linda, parabéns, viu, Dona Maria Nair? Que bom que eles gostam do seu desejo, né, filha? Ampara o seu desejo. Apoia, né? Isso é muito bom na espiritualidade. Se eu puder ajudar, eu sempre trabalhei ajudando, trabalhei muito com criança, em creche, então eu acho que é uma felicidade da gente poder ajudar o próximo, né? Com certeza. Agradeço muito esses ensinamentos. Fia, agradeça também, Fia, a tecnologia. Se não fosse a tecnologia, eu não conseguiria me expressar tanto como eu expresso para vocês. A senhora mora em que cidade, Dona Maria Nair? Eu moro aqui em Itapevi. Ah, em São Paulo? Aqui em São Paulo, Itapevi. Então tá perto de nós. Terezinha, espera um pouquinho, o vô vai fazer o benzimento, daí você vai trabalhar, pode ser, vô? Então, o vô vai fazer o benzimento, daí ele vai responder uma pergunta que a Eva deixou lá no grupo, daí a gente encerra. Parabéns, Dona Maria Nair, vamos receber o benzimento agora, então. Fica aí fica com a janelinha aberta, para a gente ficar vendo a senhora. Tá bom. Abre aí, Juliana, para nós fazer uma foto. Quer que eu ponha música ou não precisa, vô? Não precisa, Fia, porque todo mundo está já com compromisso, né? Então ele vai benzer, tá bom? Firma a cabeça aí que ele vai benzer. Então, nesse momento, pensa no nosso Pai Criador e na Irmã dos Seis, que hoje virou uma estrela. E eu digo, por essa estrela, ó Pai maior, que venha a vossa generação, Pai, do seu corpo e da sua alma, Pai, se estare, Pai, você se faça imundo, e cure todas as doenças baseadas dos meus pequenos mensageiros, e transformes eles nos meus próprios instrumentos, segundo a fonte criadora, me dê força, me coloque força, e eu passo a minha força para que vocês tenham a força de ser o benzedor. Eu benzo uma vez, eu benzo duas, eu benzo três, eu benzo quantas vezes for necessário, sempre com o poder da ordem suprema de Deus Pai, todo-poderoso, meu amado, que eu me canso de dois vencer outro, e desfaz todo o mal que vem nos corpos sutis, assim seja, amém. Que nosso Pai Criador possa dar dádiva e força a todos os seus caminhos, e possa dar instrução e alento no nosso tão sonhado trabalhador, do mundo físico para o mundo espiritual. Sejam bem-vindos à Mãe Criadora. Nesse ato provento, eu os cruzo e os abençoo como mensageiros deste plano físico para o mundo espiritual. Vão em paz, que nosso Senhor de bom fim os guarde, e a bênção de vocês esteja sempre conosco, e o amor do Cristo os irradie. Assim seja, axé. Nossa, mas veio o depoimento da dona Maria Nair para brilhantar a nossa sessão, né? Que lindo. Para vocês verem. Bom, então o senhor pode responder a Adriana, a Eva? Pode. Então vou ler aqui, ó. Ela falou assim, ó, estou começando minha caminhada benzendo meus filhos. Às vezes o benzimento eu faço com óleo, que o vô já me ensinou. Quando a gente faz o benzimento com as ervas, eu sinto que o Rodrigo... ele tem 6 anos. A gente utiliza o alecrim. E na Emanuele, que tem 13 anos, eu utilizo o guiné. A minha pergunta, vô, é: quais ervas o vô recomenda utilizar por idade? Eu utilizei o termo fazemos e utilizamos porque eu peço que ele esteja junto comigo nesse momento.
Então, vamos lá. Vocês conseguem responder o que a moça quer? Que erva que deve usar de acordo com a idade? Erva tem idade? Alecrim, guiné, arruda, Hortelã. manjericão, boldo. Se eu for benzer vocês com a força da erva, então eu tenho que encolher vocês. Não dá. Não tem como. A erva, como de pai eu saí o orixá, ela é abençoada para todas as idades. Vocês escolhem. Se vai benzer com as ervas, você põe a folha de boldo aqui, ou de alecrim, ou de guiné, ou de arruda, e faz aqui. Põe no copo de água, se for o caso assim, ó. Ou uma arruda, você vai fazendo aqui. Eu te benzo, eu te curo, eu te afasto de todo mal, seja bruxedo, seja rezado, seja disparate, ou seja maldição. Eu curo, eu desfaço, eu destruo. Você vai ver que a erva, ela vai ficando assim, ó. Então, todas as ervas é para todas as idades. Ou você junta espada de São Jorge, galho de alecrim, arruda, guiné, faz uma trouxinha e benze a pessoa de frente e de costa, mas é o seu mentor que vai ensinar vocês a benzer. Eu vou dar um amparato. A intuição de vocês é a sua suposta incorporação. No caso do meu pequeno, é uma incorporação mesmo, porque ele precisa estar comigo para estar à vontade, para me tirar dele o conhecimento para passar para vocês. Então, a incorporação, eu costumo dizer o seguinte, eu preciso passar o recado, mas o meu pequeno, pelas dificuldades que ele tem, do mundo físico, ele não deixa a porta abrir para passar o recado, por isso que eu incorporo com ele. No caso de vocês, vocês vão ser intuídos. Se vocês um dia vier trabalhar no santo, e o santo achar que precisa trabalhar consigo, aí é uma outra proposta. É isso aí. O meu pequeno, ele é rezado, então ele tem que trabalhar com o santo. Já começou da avó lá atrás. Se ele não trabalha, ele enfraquece. E enfraquece também a família. Só que para ele, trabalhar no santo é mais vantajoso do que estar no mundo lá fora. É difícil? É. Como todo paradigma tem. Então, ser benzedeiro não é incorporar, não é mexer com magia. É fluir no campo da energia. Você vai manipular uma energia ruim, desfazer e deixar boa ali, rodeando. É isso que vocês vão fazer. Na radiestesia, a gente costuma dizer o seguinte, a energia está sem o corpo, a radiestesia vai colocar toda a energia que saiu do corpo e vai tirar aquela ruim, desfazer. No reiki, você vai equilibrar as energias, masculino e feminino. Na apometria, você vai afastar as dores do primeiro corpo, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sétimo corpo. Vocês têm 7 corpos na apometria. Mas eu benzo 3. O físico, o plasmático, que você fala com o pequeno, o sensorial e o físico, plasmático e sensorial, que é onde vocês sentem as dores. Então, no campo da apometria, eu uso o rosário para benzer esses 3 corpos. Os outros são corpos de luz. Para quem estuda o Espiritismo de Allan Kardec, sabe, são 7 corpos que vocês têm. Mas eu benzo 3. A física, o plasmático e o sensorial, que é onde vocês pegam os encostos. Nossa, eu fui na casa da moça, eu senti tão ruim, quase que eu desmaiei, caguei na calça. Porque ela está carregada com alguma coisa, está com algum encosto. Quantas pessoas vai num lugar e sentir mal? Porque a pessoa está negativo ou está encostada com alguma coisa. Que no caso é o que acontece com a... Quem que estava falando aí mesmo? Da história? Ah, a Terezinha. Ela precisou sair por causa do horário. A Terezinha falou que ela foi conversar com a moça, o pai dela estava encostado com ela. Falou. Com a prática que eu já ensinei para ela já não desmaia, não passa mal mais, mas dependendo passa. E percebeu que não podia aprofundar, que não era o lugar em nenhum momento. E é um desencarnado. Por que o pai da moça estava acompanhando a moça? Para ela não fazer besteira, pai é pai. Eu costumo dizer que o pai, estando encarnado, ele é pai, mas desencarnado, ele é mais pai do que o encarnado. Aí ele vai querer controlar, só que daí ele não tem a matéria. Ele vai depender de outras pessoas para dar o recado para ele. Seja um espírita, seja um padre ou um benzedor mesmo. Então, a energia do desencarnado, como eu fiz de uma pessoa de passar esses dias, ela incomoda vocês. Então, o benzedor, quando vocês for benzer, vocês vão ver que tem alguma coisa ali.
Vocês vão tentar entender por que eu estou assim, vô. Às vezes aparece a pessoa do lado ali pedindo para você uma ajuda, às vezes a pessoa não aparece. Isso vai depender do costume. E se vocês aguentam ver e entender. O meu pequeno só viu uma vez o Espírito das Trevas. Depois a gente não mostrou mais. Mas ele sentiu, quando ele foi benzer a moça, com 3 espíritos encostados nela. 2 o Exu vai buscar, o outro o anjo levou embora, para fazer cura. Que ela encostou numa moça. 3 espíritos encostados numa moça. Pra você ter uma ideia, a moça virava de ponta cabeça. Bom, mas tudo bem. Vamos partindo para o encerramento. Tiremos e tá certo. Mas isso... Sábado que vem vai ter a segunda sessão, viu, gente? Aí vocês marquem as perguntas, que vocês têm, as dúvidas, tudo, para eu vou tirar. Eu sei que é bastante pessoa para eu vou responder tudo, mas olha, tem o grupo, lá vocês deixam as mensagens lá, tudo. Eu vou vendo o que eu posso responder para vocês da onde eu estou para cá. Isso. Então, sábado que vem vai ser a segunda sessão, 17 horas, e a terceira sessão, gente, vai ser em janeiro. Porque agora, final do ano, o vô faz também o ritual do final de ano, tem as oferendas, né, vô? Isso. E aí a gente retoma, então, em janeiro, no primeiro sábado de janeiro, ou na primeira terça-feira, segunda terça-feira de janeiro. Porque se tiver gente que não pode de sábado, daí a gente tem que fazer pelo menos uma de noite para dar oportunidade também, né? Ou, em vez de ser de noite, terça-feira ali pelas 5 horas também, né? Mas aí a gente se organiza, eu vou pôr essa pergunta lá no grupo, ver se tem alguém que não pode de sábado, senão a gente faz o primeiro sábado de janeiro daí, tá bom? Mas a semana que vem já está confirmado, 5 horas. E também os 21 dias do áudio de cura do vô vai começar exatamente no dia 1º. Vai ser 21 dias para o ano novo, tá bom? É isso, né, vô? Isso. Tá bom? Então, no dia 1º, vocês já vão receber no grupo para já começar o ano fazendo esses 21 dias de cura nos áudios do vô. Juliana, tá só agradecendo. Isso, sábado, 17 horas, porque o médium teve um problema para de manhã, que ele acabou assumindo um compromisso lá com o trabalho que ele faz lá com os pais dele, e aí não dava, né, vô? Ia ficar muito apertado o horário. Mas também é bom todo mundo fazer mais à tarde, que é mais fácil, né? Daqui a pouco todo mundo vai descansar, né? Isso. Mas eu vou pôr essa pergunta lá no grupo daqui a pouco, para ver se tem alguém que não pode de sábado, porque daí a gente deixa, então, por exemplo, na primeira terça de janeiro, ou segunda terça de janeiro, né? Mais no horário da tarde. Assim, 5 horas também, né? Para não ser muito tarde para Ana João também lá na Europa. Tá bom? Eu agradeço vocês por ter fazendo parte da nossa família espiritual. O que essa casa de caboclo poder ajudar vocês, não tenha medo de benzer, se não pegar encosto nada, muito pelo contrário, o próprio rosário tira, a diferença é que vai arrebentar. Mas daí eu ensino lá Faz parte, na caixinha lá, para vocês poderem resolver. Então, gente, na última sessão de cura, que vai ser em janeiro, vocês têm que estar pelo menos com o rosário de vocês, porque daí a chance do vô benzer para vocês e cortar o rosário. Cruzar, né, que ele fala. É cruzar. Tá bom? Eu tenho que colocar força no rosário. Assistam a aula dos materiais, para você ver quais materiais você já consegue até a terceira sessão, para vocês trazerem nessa última sessão que vai ser em janeiro, para ele poder cruzar, tá bom? Se não conseguir trazer na sessão, não tem problema, manda a foto lá no grupo que ele cruza, né? Isso. Ou eu ensino vocês a cruzar mesmo sozinho. Depois. Isso, porque depois vocês vão ter que cruzar, porque toda vez que arrebentar um rosário, vocês mesmos vão ter que cruzar daí. Com certeza. Então, desafiada, o vô vai partir, então, qualquer dúvida vocês falam no grupo, tá certo? Tchau, gente. Deus abençoe, bom final de semana. Que nosso Senhor bom fio os guarde. Escrevam lá no grupo como é que foi a sessão hoje, como é que foi para vocês. Hoje foi só um conhecimento mesmo, né? Isso. Gratidão, vovô. Beijo. Deus abençoe. Então, gratidão. Bom.